Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e hoje, para o 7º ano, nós vamos falar das narrativas, mais especificamente sobre o relato pessoal. E aí, o que é isso? Você já fez algum relato pessoal? Tenho certeza que sim, se não fez, você já leu. Olha só, se a gente for olhar na origem da palavra, na etimologia, a palavra relato vem do latim relatus e significa a ação ou efeito de relatar, ou seja, uma narração, uma descrição, uma explicação, né, feita oralmente e também pode ser escrita. Então a gente vai relatar, a gente vai contar aí um acontecimento ou uma experiência. Então é uma narração de experiências vividas, geralmente é sobre a ótica e o ponto de vista de quem relata, que é o narrador. E o objetivo desse gênero textual é propor reflexões, explicar, orientar, pode ser até de opinar também, né? E aí influenciar o imaginário coletivo, sempre com a base, né, da realidade. O relato pessoal, então, ele geralmente traz um fato, acontecimento que é mais marcante na vida da pessoa. E quando a gente lê o relato, a gente se sente ali na pele, né, vivenciando aquela experiência junto com o narrador. Então, costumam ser relatos aí que mexem com o nosso emocional. A gente sente as experiências, né, a gente sente as emoções. Os relatos geralmente apresentam um tempo e um espaço bem definidos, né? Então vai falar onde, quando aconteceu, e o narrador geralmente ele é o personagem principal ali daquele texto. Há também a possibilidade de ser um texto narrativo, mas também descritivo, né? Então ele vai descrever às vezes o local, os personagens, os objetos, né, as cenas. Então pode ser que seja um texto com caráter descritivo também. Sobre a linguagem, de acordo com o grau de intimidade, né, que a gente tem entre o emissor e o receptor, pode ser uma linguagem mais formal ou mais informal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Há uma função comunicativa no relato pessoal que é muito importante, porque tem uma construção de uma subjetividade, né, dessa emoção que ele vai transmitir nas palavras aí que compõem o texto. Como nós já dissemos, o relato pessoal ele pode ser feito de maneira escrita ou oral. E pode ser veiculado em vários meios de comunicação. Pode ser um jornal, uma revista, um livro, na internet, nas redes sociais, né? O relato pessoal pode vir no diário, por exemplo, de uma pessoa. Sobre os relatos orais e escritos, eles têm uma mesma função comunicativa, mas a gente pode observar algumas diferenças. No relato oral, a linguagem costuma ser mais descontraída, né? A pessoa está mais à vontade, a gente não se policia tanto quando a gente está falando. Já o relato escrito, a gente toma um certo cuidado, né? Então, geralmente, a gente atenta aí para as normas, né, da língua portuguesa, para a norma padrão, a gente costuma fazer as concordâncias, a pontuação certinha, a gente se preocupa com a ortografia e isso aproxima o relato escrito mais de uma linguagem formal. Vamos lá, algumas características. Então, são textos geralmente narrados em primeira pessoa, né? Então vou falar da minha experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu estou sentindo. Muitos verbos no presente, mas a maioria no pretérito. Esse caráter subjetivo justamente para expressar as emoções. Então, a maioria deles relatam experiências pessoais e sempre tem, né, o emissor, que é quem está narrando ali, né, o autor do texto, se for o caso do texto escrito, e quem está recebendo, que é o leitor, né, ou o interlocutor no caso do diálogo. Geralmente eles têm um título, né, tem um tema, geralmente faz uma introdução, né, situa aí o leitor, né, ou quem está ouvindo ali o relato no contexto, tem personagens, né, pelo menos um, né, que é o narrador do texto, e geralmente tem um desfecho. Esses relatos pessoais, eles podem aparecer em editoriais literários, em livros de memórias, em folhetos, prefácios e pós-fácios de obras, sites de autores, a gente também encontra em blogs. Mas vamos lá, vamos para a parte prática, vamos analisar alguns relatos para a gente entender direitinho como é que funciona. Olha só esse texto que bacana, os meus primeiros dias de aula. Iniciei as aulas em uma nova escola e resolvi contar a minha experiência nos meus primeiros dias. Até então, eu nunca havia mudado de escola, sempre estudei em uma mesma instituição de ensino, desde quando comecei minha educação. Nas primeiras aulas, me senti bem deslocado, eu não conhecia os professores.
E mesmo a turma sendo grande, aproximadamente 50 alunos, eu não conhecia nenhum dos meus colegas de classe. Tentei me aproximar deles, mas muitos já tinham seus grupos. E eu os entendo, afinal, quando eu estudava na minha escola, também tinha minha turma. Acredito que foi na segunda semana que comecei a me encontrar, ou melhor, a achar a minha tribo. Descobri que alguns colegas adoravam Star Wars e esse foi o ponto de partida para iniciarmos longos debates. Alguns ainda em sala, outros fora dela, nos intervalos. Com as amizades encaminhadas, eu precisava compreender um pouco mais a dinâmica com os professores. A sala, como eu disse, era muito cheia e o professor, infelizmente, não conseguia dar atenção a todos os alunos. Havia muita atividade em grupo, com dinâmicas em que nós produzíamos textos, experimentos e outros materiais. Porém, os professores não conseguiam atender ou mesmo decorar os nomes dos alunos. Nesse aspecto, a quantidade excessiva atrapalhou bastante. Mesmo assim, percebi um enorme esforço neles para oferecer a melhor aula possível. No fim das contas, comecei a admirar a atitude e o empenho dos professores e me simpatizei com alguns dos meus colegas fãs de Star Wars. A experiência em uma nova escola foi muito bacana. Acredito que a mudança de áreas é sempre um desafio, não importa qual seja. Pode ser uma simples mudança de escola, emprego, cidade e até mesmo país. Qualquer mudança nos deixa com medo e apreensivos por não sabermos exatamente o que acontecerá dali adiante. Porém, com o tempo, nós vamos nos acostumando, o medo vai embora e a vida segue. Olha que relato legal, que interessante, né? Tenho certeza que se você não mudou de escola, não mudou de sala, teve algum momento na sua vida que você precisou enfrentar uma mudança, uma adaptação, e isso não foi muito fácil, né? Mas aqui a gente tem, né, uma reflexão, uma experiência aí que acabou sendo positiva. Então vamos lá. Nos primeiros parágrafos a gente percebe que o autor do texto, ele conta ali o tema, né? Contextualiza do que ele vai falar, dá algumas explicações, né? E sinaliza ali o tema que é a mudança, né? E os desafios que ele iria enfrentar, estava enfrentando. Na sequência, no texto, ele vai descrevendo aí os primeiros dias, fala sobre os colegas de sala, sobre os professores, como ele se sentia. E na parte final, ele traz uma reflexão, né, sobre o que ele vivenciou, o medo da mudança, e faz com que o leitor do texto reflita também, né, da importância da gente saber enfrentar essas mudanças, nos adaptarmos, né, e tirar ali uma lição positiva de tudo aquilo. Bom, então vamos lá. Segundo relato pessoal de Carlos Drummond de Andrade, como comecei a escrever. Olha só, então a gente tem um relato de um grande escritor aqui que ele vai contar como é que ele começou. Vamos dar uma olhadinha nesse relato aqui? Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana, aos domingos. As notícias do povo vinham pelo jornal, 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever que me permitia aplicar, para determinado fim, o conhecimento que eu ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários, tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica.
Olha que relato bacana, né? Também das experiências de vida dele, né? De como foi a infância dele, como foi esse contato dele aí com esses textos, né? Da experiência dele também de ir para a escola, né? E aqui no final também ele promove uma reflexão, né? Será que os jovens de hoje não têm a experiência de ter uma amizade crítica, né? Você tem liberdade aí para criticar um colega de maneira positiva, ou você dá liberdade para os seus amigos aí fazerem críticas positivas também. A gente cresce muito com essas observações, certo? Desde que elas sejam construtivas, é claro. Vamos lá, então, qual que seria a diferença entre o relato pessoal e o diário? Você tem algum diário? Você já escreveu algum diário? E o relato pessoal? Bom, eles são bem parecidos, mas a gente tem algumas diferenças. Olha o que eles têm em comum. Ambos são narrativos e geralmente são escritos em primeira pessoa. Então, eles vão tratar de experiências pessoais, subjetivas, né? A gente sempre coloca ali nas linhas que a gente está escrevendo as nossas emoções, as nossas impressões, os nossos sentimentos. Mas o relato pessoal é um texto dedicado a outra pessoa. E o diário, ele tem um caráter mais confidencial. Algumas pessoas fazem diário, mas elas não fazem pensando em dividir, né, esse texto e essas informações com outra pessoa. Às vezes é para ela mesma, né, ela vai guardar. O diário, ele pode trazer múltiplas vivências, né? Já o relato pessoal, geralmente, ele traz uma experiência. Então, a gente viu o primeiro relato, que era a experiência de mudar de escola. A gente viu o segundo relato, que é a experiência do Carlos Drummond de Andrade, como que ele começou ali a ter o primeiro contato deles com a escrita, né? Com as letras, com os textos. Então, geralmente, é uma experiência. A linguagem do relato, né, principalmente escrito, costuma ser mais formal. Por quê? Ele é voltado para a produção das escolas, né, para a produção da vida acadêmica, né, faculdade. Já o diário, como ele costuma ser uma produção própria, mais confidencial, né, a gente escreve para guardar, a gente muitas vezes não escreve pensando em compartilhar. Então, eu tenho uma linguagem ali mais despreocupada, né? Por quê? Mais informal, só para mim, né? Produzir aquele texto lá para eu mesmo ler, né, reler, e às vezes não pensando em dividir com ninguém. Bom, então vamos lá. Então tá clara aí essa diferença aí de relato e diário, certo? Então vamos lá, vamos rever algumas informações que a gente viu na aula de hoje sobre o relato pessoal. Vamos lá? Vamos virar algumas cartinhas aqui para a gente revisar aí algumas informações sobre os relatos, mais especificamente relatos pessoais. O relato pessoal pode ser apresentado nas modalidades escrita e oral? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ele pode ser só oral, né? Só falo, faço um relato, apresento um relato, ou eu posso escrever. Verdadeiro. 2. O relato pessoal não apresenta tempo e espaço bem definidos. Bom, falso, né? Geralmente a gente contextualiza, né? Diz onde, né, aquilo está acontecendo, quando aquilo está acontecendo. Então, essa é falsa. 3. O relato pessoal pode ser descritivo? Sim, a maioria dos relatos pessoais são narrativos, mas em alguns momentos ali a gente pode ter descrição também, descrição de lugares, de pessoas, né? E pode ser até que predomine no texto. 4. O relato pessoal tem caráter subjetivo. O que é subjetivo, né? De emoções, que ele é mais impessoal, verdadeiro. Vamos lá, 5. No relato oral, temos uma linguagem descontraída, é verdade, né? No relato escrito também, mas a gente tem uma tendência, aí, quando a gente fala, a se preocupar menos com a linguagem. Então, a tendência é que o oral seja mais descontraído até do que o escrito. Vamos lá, número 6. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação. Sim, né? A gente pode ver em editoriais, né? Revistas, jornais, blogs, né? Os blogs eu acho que são os melhores exemplos que a gente tem de relatos pessoais hoje, aí, com toda essa mídia, né? E mundo digital. Então, verdadeiro. Vamos lá, 7. A linguagem no relato pessoal é formal, mais próxima da norma padrão. Na verdade, não, né? Costuma ser uma linguagem mais despreocupada, mais descontraída, mais informal, até porque eu vou falar dos meus sentimentos, das minhas experiências, né? Mais subjetivo, principalmente se for um relato oral. 8.
No relato escrito, temos uma linguagem que não utiliza as normas da língua, como concordâncias, pontuação e ortografia. Olha só, por mais que seja uma linguagem mais descontraída, a gente precisa ter, sim, né, uma preocupação com as concordâncias, a pontuação, né, a ortografia. Porque senão, se a gente ficar tão despreocupado assim, pode ser que a gente nem seja compreendido, né, nosso texto nem seja compreendido. Então, ele não utiliza, não, ele utiliza sim, né? Então, essa afirmação está falsa. 9. Os relatos pessoais são textos narrados geralmente em terceira pessoa do plural? Não, falso, né? Geralmente em primeira pessoa, porque eu vou falar das minhas experiências, né? Do eu. Então, falso. 10. Um relato oral pode ser transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. Isso é verdade, né? Eu posso transformar aí, né? Se eu tenho uma gravação aí, um podcast, né? Uma gravação, ou mesmo um vídeo, né? Eu posso transformar esse relato oral que foi falado, que foi dito, em escrito. E aí eu faço a transcrição. É claro que, dependendo da finalidade desse texto, você vai ter que fazer algumas adaptações, algumas edições aí para o texto ficar fluido, né? Que às vezes ele não foi pensado para ser transcrito. Mas é possível sim, verdadeiro. 11. Existe a presença do emissor e do receptor no relato pessoal? Sim, né? Esse é um dos critérios para a gente considerar aí o relato pessoal. O diário não, né? O diário, ele tem essa característica mais confidencial, então pode ser que eu não tenha, né, um receptor em vista. Então, para o relato pessoal, existe sim a presença, essa é verdadeira. Vamos lá, mais uma para a gente ir finalizando a aula de hoje. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante da vida de uma pessoa, né? Verdade. Então, vou escrever de uma experiência aí que foi legal, que foi significativa, que foi marcante da minha vida. E aí, acertou todas junto comigo? Gostou do jogo? Tenho certeza que sim. Então, vamos finalizar a aula de hoje? Bom, então quero agradecer aí sua audiência, sua atenção, né, na aula de hoje. Hoje nós falamos bastante aí de relato pessoal, vimos quais são as características desse tipo de texto, falamos da diferença do relato oral, do relato escrito, a diferença do relato pessoal para o diário. Espero que você tenha gostado dessa aula e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.